Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos relatar o que vem acontecendo no edifício Copan, no centro da cidade de São Paulo. Moradores e funcionários citam vultos, barulhos em escada, elevador descontrolado e até uma aparição no terraço do prédio. Esses fenômenos são antigos, mas no ano de 2023 começaram a acontecer com muito mais frequência. Em 1951, a Prefeitura de São Paulo encomendou ao escritório de Oscar Niemeyer projetos para a cidade, por ocasião do 4º centenário da cidade, que seria comemorado 3 anos depois. O edifício Copan foi um dos projetos apresentados pelo conhecido arquiteto, inspirado no Rockefeller Center de Nova York, um edifício que reuniria um grande centro comercial e também residências. Niemeyer criou um projeto em curvas, destoando dos edifícios convencionais, todos em ângulos retos. Apesar do grande esforço, quando o aniversário de 400 anos da cidade chegou, em 1954, a iniciativa ainda não estava terminada. O Banco Nacional de Investimentos, responsável pelo repasse dos investimentos na obra, foi liquidado pelo governo federal, e a obra ficou estagnada por 3 anos, só sendo retomada em 1957, quando o Bradesco assumiu o projeto. Diversas mudanças no projeto original fizeram Niemeyer se desinteressar pela continuidade do trabalho, cuja execução acabou sendo entregue ao arquiteto Carlos Lemos. Retomada a obra, o edifício teve sua inauguração somente em 1966 e apenas a parte externa acabou creditada a Niemeyer, já que toda a planta interior foi alterada. O Copan, então, passou a ser símbolo de modernidade na capital paulista. Na década seguinte, no entanto, o centro da cidade foi perdendo seu charme e o edifício entrou em decadência, sendo por muito tempo considerado uma espécie de cortiço. Isso mudou radicalmente nos anos 80, com a revitalização da área central. O Copan ganhou novo fôlego e passou a receber moradores de classes médias e alta, interessados em morar em uma região bem localizada a um custo razoável. Seus 1.160 apartamentos são divididos em blocos e cada um deles comporta um tipo de moradia. Há desde kitnets até apartamentos de alto nível com 3 dormitórios. Desde os anos 80, o condomínio é administrado pelos próprios moradores. Esta foi a principal razão que fez o Copan se revitalizar. O prédio ainda é hoje a maior estrutura de concreto armado do Brasil, com mais de 120 mil metros quadrados de construção e 115 metros de altura. O edifício Copan começou a aparecer nas mídias depois que vários moradores começaram a contar histórias sobrenaturais que acontecem dentro do edifício agora, em 2023. Os moradores do Bloco B, o mais populoso do Copan, confirmam as suspeitas sobrenaturais. As histórias de fantasmas do prédio icônico da Avenida Ipiranga, inaugurado em 1966, são reais, segundo moradores e funcionários do prédio. O técnico de farmácia Thales Rosa, 32 anos, mora no Bloco B há 7 anos. Ele diz que já teve encontros sobrenaturais, até mesmo dentro do apartamento em que vive. Certa vez, ouviu a maçaneta se mexer sem que ninguém estivesse por perto. Minha esposa mora aqui há quase 9 anos, ele disse. Quando começamos a sair, ela comentava que não conseguia dormir muito bem porque ouvia barulhos na maçaneta da porta. O apartamento em que moramos é bem pequeno, então a porta fica perto da cama. Chegamos a colocar garrafas em cima da maçaneta ao dormir para ver se era alguém mexendo, porque se fosse, a garrafa cairia. Os barulhos continuaram, mas as garrafas jamais caíram.
As passagens sobrenaturais não pararam por aí. Thales conta que sua sogra costumava ver um gato branco durante as visitas ao apartamento, antes mesmo de os dois adotarem animais. De tanto aparecer para a idosa, o animal fantasma ganhou até apelido Floquinho. Além disso, os corredores do prédio viraram local proibido para o casal, depois que o técnico ouviu os botões do elevador sendo ativados sem que ninguém estivesse por perto. Nós íamos viajar pela manhã e estávamos arrumando as coisas. Tirei todos os lixos da casa por volta das 2:30 da manhã e fui levar a lixeira no 22º andar. Subi a rampa que dá acesso tanto aos elevadores como à lixeira, que fica ao lado deles. Coloquei o lixo ali e fui descer, mas nessa hora a porta do elevador abriu. Olhei para trás porque achei que ia descer alguém, mas não saiu ninguém. Fui seguir caminho, mas ouvi de novo o barulho do botão do elevador, que só é ouvido quando você aperta para subir ou descer. De novo, não tinha ninguém que ativasse o botão. Eu desci voado para casa, cheguei transparente de medo. Contei para minha esposa e ela falou que nunca mais levaria lixo de madrugada. Eu também nunca mais fui. Sempre que a gente está nos corredores, principalmente à noite, temos uma sensação esquisita de que tem algo atrás da gente, conclui o morador. Apesar de enxergar vantagens em morar no Copan, Thales e sua companheira já pensam em se mudar do prédio, devido às energias bizarras dos supostos fantasmas. Eu sou daquela opinião. Não acredito em bruxas, mas que elas existem. Não duvido de que exista algo bizarro aqui no Copan. Em algumas partes do dia, os nossos gatos ficam olhando fixamente para a porta, por exemplo. O roteirista Miller Santos mora no Copan há 3 anos. Antes de se mudar, ele foi alertado por um amigo, que também vive no Bloco B, sobre as aparições que aconteciam especialmente naquela região, a mais populosa do prédio histórico. Ele já teve uma visão de uma menina no teto, e o pior, ele viu ao mesmo tempo que sua namorada. Assim como Thales, ele afirma que também já teve experiências estranhas com os elevadores do edifício, em pelo menos 2 ocasiões. Em uma delas, o roteirista viu um vulto. Em outra, o elevador teimou em não levá-lo ao andar que ele queria. Em vez de ir ao térreo, ele foi parar no 15º andar, e o botão do primeiro piso ainda quebrou. O elevador faz uma coisa assustadora às vezes. Sempre para em um andar em que ninguém apertou. A porta se abre e quando vai fechar, fica indo e voltando, como se tivesse alguém bloqueando a passagem. Apesar de acreditar nas histórias sobrenaturais, o morador rebate a ideia de que essas aparições estariam ligadas a energias negativas. Ele afirma que não se assustou com os encontros que teve. Moradores do Copan usam um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas do dia a dia, organizar doações e, claro, compartilhar supostas aparições de fantasmas. Nesse grupo estão catalogadas figuras como o Psyu, o Homem da Casa das Máquinas, os vultos do 7º andar e o elevador temperamental. Moradores e funcionários falam em perseguição na garagem e a sensação de que estão sendo esganados, como se houvesse alguém apertando a garganta dos moradores. Barulhos na escada e até uma aparição no terraço do prédio. O ator Paulo Vieira, que mora no Copan, narrou um sonho assustador. Um dia, eu tive o seguinte sonho. Eu estava dormindo e acordei com alguém tentando entrar no meu apartamento. A pessoa estava forçando a maçaneta. Abri a porta e era minha vizinha de frente, que nunca tinha visto, mas no sonho eu sabia que era ela. Eu disse: "Você está tentando entrar no meu apartamento? O que você está fazendo?" Ela estava transtornada. Parecia drogada e disse: não sei, eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo?" Ela colocou a mão na cabeça e saiu meio desesperada. Segundo Paulo, no dia seguinte, quando se preparava para sair, havia uma movimentação de pessoas e policiais no corredor do seu andar. Perguntei o que aconteceu e o policial respondeu: "Sua vizinha se matou."
Vamos falar do homem da casa de máquinas. A história é real, não é brincadeira. Eu tinha um mecânico chamado Longo. Uma noite, na casa de máquinas do Bloco E, ele viu uma pessoa sentada em uma das máquinas e saiu correndo. Depois conversou comigo e disse que nunca mais voltaria para cuidar do prédio, afirma Afonso Celso Prazeres de Oliveira, síndico do prédio há 30 anos. Isso aconteceu há quase 20 anos. Em outra ocasião, ele voltou para o conserto de uma máquina, mas acompanhado de outro mecânico. Enquanto o Longo foi ao banheiro, o outro mecânico apareceu correndo porque tinha visto o homem contra o síndico. Os dois voltaram no local e ele estava lá, sentado. Dizem que esse homem da casa de máquinas é um ex-morador que ajudou na construção do prédio. Ele até chegou a trabalhar comigo. Agora vamos à história do Psyu. Eu estava descendo as escadas e escutei bem no pé do ouvido um Psyu. Fiquei muito assustada. Achei que era um funcionário. Olhei, não vi ninguém. Voltei a descer as escadas e escutei de novo, bem no pé do ouvido. Virei com tudo e vi meio que um vulto. Achei que era alguém brincando com a minha cara, mas subi as escadas e não vi ninguém, diz a tatuadora Júlia Zaya. Sou bem cética quanto a isso, e tentei me convencer de que era uma alucinação, até me colocarem no grupo dos moradores e pipocarem mais relatos. O Conchinha. Natasha Costa, de 24 anos, passou por uma situação parecida. Conheceu o Conchinha na primeira noite que passou no prédio. Sou bastante cética, mas tive uma experiência na minha primeira noite morando no Copan. Estou aqui há poucos meses, em um apartamento no 21º andar. Basicamente acordei com alguém me abraçando quando eu estava dormindo por volta das 10h30 da noite. Me assustei, obviamente, e a pessoa fez um shhh no meu ouvido, lembra a Natasha. Primeiro pensei que era meu marido, mas não tinha ninguém em casa. Acordei com o contato da pessoa. Fiquei por alguns segundos acordada com um abraço, depois simplesmente parou. Natasha apelidou o fantasma de Conchinha. Em uma rede social, um outro morador, também do Bloco B, contou a história de uma vizinha que morreu em 2019. Ela era conhecida no prédio por ter muita higiene. Após a morte dessa mulher, foi feita uma limpeza no apartamento. Mas atualmente, em alguns dias da semana, esse morador ainda sente o cheiro da vizinha no corredor, como se ela estivesse caminhando pelo local. José Roberto trabalha no Copan há mais de 37 anos. Começou como faxineiro, virou vigia, depois segurança, gerente e finalmente passou a ser um dos encarregados do edifício. Na época que eu comecei, eu estava desempregado e resolvi encarar como algo temporário. Agora, 37 anos depois, continuo aqui, lembra José. Há 12 anos, José estava fazendo uma ronda no terraço do prédio por volta de 19h30, quando viu um vulto próximo à escada do incêndio do Bloco F. Vi uma pessoa saindo da escada de emergência, aumentei o passo. De primeiro, achei que era alguém tentando me dar um susto. Olhei todos os portões e quando cheguei na escada, cadê a pessoa? Cara, fiquei arrepiado. Apressei o passo, olhei todos os cantos e não achei nada. Desde que isso aconteceu, comecei a acreditar em fantasmas. Sempre que subo aqui, faço a ronda apressada. Este prédio tem história. Existe mesmo. Durante a construção desse prédio, teve muitas mortes de trabalhadores. Naquela época, não tinha toda a segurança que hoje tem. Então, são coisas que a gente vê. Podem ser lendas, mas eu não duvido. Um funcionário da área administrativa do prédio, que prefere não ser identificado, afirmou que o irmão chegou a ter uma sensação de que estava sendo esganado enquanto descansava no local. Eu não duvido de nenhuma maneira. Meu irmão faz o turno da noite aqui. Em uma dessas noites, ele foi para a sala de descanso dos funcionários, onde tem uma rede. Ele se deitou e foi sufocado. Ele conseguiu se soltar, olhou em todos os cantos procurando quem tinha feito isso, mas não achou ninguém, afirma. Essa foi a narrativa de mais um prédio assombrado no centro da capital paulista.
Quero agradecer a companhia de todos vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e ainda se passa no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais.